Boa noite a todos, os irmãos ali tomando o assento. Deus possa nos abençoar, continuar conosco a cada dia. Convido você a ficar em pé. Agradeço a Deus pela sua presença e também agradecemos pelos que estão acompanhando o nosso culto, né, por meio online. Então, estamos aqui neste dia para louvar o nosso Deus. Não importa se é aqui ou à distância, nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas e está conosco em todos os lugares. Amém? Essa primeira canção diz que Jesus, o nosso Deus, ele tem uma marca para nós, uma marca da promessa. E nós cremos nas promessas de Deus para nós. E por isso cantaremos em louvor ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Isso aí. Santo, maravilhoso é o nosso Deus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me pedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Santo, maravilhoso nosso Deus. Essa canção nos ensina que Deus tem o tempo dele. Muitas vezes não compreendemos o tempo de Deus, mas Ele tem o tempo de nos abençoar, de derramar as suas bênçãos sobre nós, de estar nos ensinando a cada dia. E o que importa é que Ele nos dê a força, que Ele seja a nossa força, seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Diga, a marca da promessa que Ele te fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus, diga, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa, com fé. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas
Mas quem vai apagar o selo que há em minha marca? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Amém, Senhor. Você não esqueça, não se esqueça dessa promessa de Deus, porque Deus é fiel, Ele cumpre a sua promessa. Amém? Santo, maravilhoso. Essa próxima canção diz que só temos a Jesus. E de fato, se está tudo bem, temos o nosso Jesus Cristo. Se está também difícil a situação, nós temos o nosso Jesus maravilhoso, estendendo a mão para nós. E nós cremos. A Bíblia nos conta, no livro de Reis, que tinha 7 anos em que as pessoas plantavam e viam os inimigos, os midianitas, e acabavam com tudo. Eu fico imaginando, nós vemos aqui uma cidade agrícola, né? Já imaginou? Tá tudo plantado, vem uma nação aí completamente sem os princípios e devasta tudo aquilo que foi plantado. Olha que cena terrível. Era assim que aquele povo estava vivendo, o povo de Israel estava vivendo naquele momento. Plantava e os midianitas vinham e acabavam com tudo. Não deixavam só o rastro. E naquele momento as pessoas começam a clamar: mas meu Deus, o Senhor é o Deus de promessas, o Senhor é o Deus que tirou a nossa geração, os nossos antepassados do Egito. Senhor, que o Senhor possa, Deus, guiar o nosso coração. E Deus levanta Gideão. E no momento em que Deus chama Gideão, ele estava dentro de um lugar de prensar uvas, mas ele estava malhando trigo, ou seja, ele estava escondido. E Deus chama Gideão. Gideão não acredita naquele chamado, fala que ele é o menor da família dele. Mas Deus diz assim: meu filho, eu estou contigo. Meu filho, se eu estou contigo, é o bastante. E se você tiver curiosidade de ler os capítulos 6 e 7 e 8 do livro de Juízes, você vai ver as maravilhas que Deus fez na vida do povo, através de Gideão, que obedeceu a voz e o chamado de Deus. Então não importa a situação que você esteja passando, lembre-se, Jesus é suficiente, amém? Cante com seu coração, deixe todas as preocupações de lado, foque nesse momento na sua adoração ao Deus poderoso. E todas as preocupações que não te impeçam de adorar esse Deus. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará.
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé onde está? Está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. A não ser tanto amor em teu olhar, Jesus, em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Independente da circunstância, só temos a ti, Jesus. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tu és grande, Senhor, tu és grande, poderoso. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. O teu amor me guiará até o fim. Será que vocês podem dizer: Jesus, só tem a ti? Jesus, eu só tenho a ti esperança. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és aquele que transforma a tristeza em alegria. Sextou. Mas essa canção diz que há um segredo para que essa tristeza seja transformada em alegria. É depositar a nossa fé em ti, na tua presença. Porque o Senhor com a tua mão sustenta os céus. Tua mão sustenta os céus e sustenta o seu viver. E Ele nos promete que nos guiará até o fim. Amor me guiará até o fim. Nós cremos, ó Deus, nós cremos no teu amor santo, maravilhoso. Essa próxima canção, ela diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Às vezes a gente tem um sonho e enxerga só até onde essa parede nos deixa enxergar. E Deus vê além das barreiras do templo. Deus vê toda a intensidade, tudo que vai acontecer, tudo que vai se desdobrar. Ele vê tudo. Crê nesse Deus de promessas. E sobretudo, se o seu sonho estiver morrendo, estiver falhando, coloque ele essa noite nas mãos de Deus. Talvez é a sua vida, talvez é o seu negócio, talvez são tantas coisas, projetos arquivados.
Os sonhos de Deus são maiores do que os seus, amém? Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. E Ele nos livra. Eu sei que me livraste das acusações, Santo, maravilhoso, mas estou cansado de chorar. Convide o Espírito Santo. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Meu filho, minha filha, não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. E aquele dia, tenha fé, meu irmão, tenha fé. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Santo Deus, cante essa canção com fé, meu irmão. Cante essa canção acreditando de fato que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Eu sei que não há nenhuma provação, não há, Senhor, maior do que eu possa suportar. Diga ao Senhor: mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações. De vez em quando a gente chora, mas estou cansado de chorar. E nós cremos sim que o Espírito Santo vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. E pela fé se alegre nesse Deus maravilhoso. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar.
Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Santo, maravilhoso. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Santo, o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Creia nos sonhos de Deus. Enquanto a gente canta essa canção, é como se algo tomasse conta dentro de mim, dizendo que de fato existem pessoas que sepultaram os seus sonhos, que não acreditam mais diante das circunstâncias. Fala: Deus, o Senhor vai concretizar aquele sonho, aquele algo que eu tanto estava procurando, Deus. Mas nós sabemos que se for da vontade de Deus, Deus pode concretizar esse sonho na sua vida, amém? Prepare o seu coração para receber a palavra de Deus, o alimento de Deus. Você pode sentar. Santo, maravilhoso Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Como é bom estarmos aqui mais uma vez, louvando, meditando acerca da palavra de Deus, como disse o César já no decorrer do louvor, como é bom nos alegrarmos na presença de Deus. E eu queria começar fazendo uma pergunta, na verdade, algumas perguntas aqui para vocês, e é bom que vocês participassem para não ficar vácuo aqui. Tem alguém alegre aqui hoje? Tem alguém alegre hoje? Todo mundo aqui levantou a mão. Vou melhorar a pergunta. Elisandra, Marcelo, vocês estão alegres, né? Isa, família Medeiros toda alegre, feliz. Oi? Desculpa. O Léo, nosso amigo Léo, não está aqui com a gente hoje. Onde é que o Léo está, hein? Vamos voltar aqui para o culto, gente. Alegre, feliz, sorridente. Vamos melhorar essa pergunta. Tem alguém aqui alegre em Jesus Cristo? Opa, melhor ainda, né? Vamos melhorar mais ainda a pergunta. Quem está feliz, está alegre, por saber que nós temos um prêmio nos aguardando lá na frente, chamado vida eterna? Todos nós estamos alegres por isso. Quem aqui acredita que a palavra de Deus é verdadeira e que ela nos promete isso? Todos nós, e por isso nós nos alegramos. Lá em Tiago fala o seguinte: está alegre? Está alguém alegre? Cante louvores. Foi o que nós fizemos aqui agora há pouco. Nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus através dos nossos louvores,
mas nós também manifestamos a nossa alegria por estarmos na presença de Deus. Então, quando nós louvamos, quando nós cantamos os nossos louvores, nós estamos o quê? Demonstrando também a nossa alegria por estarmos aqui na presença de Deus. Quando quem está do nosso lado vê a gente cantando, louvando, mesmo que de uma forma talvez não muito afinada, mas enfim, você está vendo que aquela pessoa está alegre na presença de Deus. E esse é o tema da nossa palavra de hoje. Alegrai-vos. Eu fiz aqui várias perguntas e todos vocês fizeram um sim, confirmaram, né? Todos aqui estão alegres na presença de Deus. Todos vocês creem que há um prêmio nos aguardando lá na frente chamado vida eterna. Todos vocês se alegram, todos vocês acreditam que a palavra de Deus é verdadeira. O que nos falta para conseguirmos manter constante a nossa alegria? Quando, na verdade, nós temos tudo para nos alegrarmos. Nós temos tudo para nos alegrar. E esse tudo é Jesus Cristo. Esse é o maior motivo da nossa alegria. O texto de hoje, ele está lá no livro de Filipenses 3, de 1 a 16. Filipenses 3, nós vamos ler do 1 até o 16. Será que o Léo vai assistir essa palavra depois? Podemos? Filipenses 3, de 1 até o 16. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado, por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém?
Senhor Deus nosso Pai, Todo-Poderoso, o Senhor esteja, Pai, na verdade, eu peço que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, Pai. Pois cremos que o Senhor está aqui desde o início desse culto, ó Pai, nos abençoando através dos louvores, através das canções que já foram cantadas aqui, através das orações, ó Pai. E que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, ó Deus. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, que o nosso coração esteja atento à Tua palavra. Quanto a mim, que o Senhor também esteja, Pai, me abençoando essa noite, ó Deus. Que eu possa estar sendo usado, Pai, por Ti, para estar abençoando, ó Pai, a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, que estão aqui conosco, ouvindo essa palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma carta do apóstolo Paulo. Da última vez que eu estive aqui, eu também trouxe uma carta do apóstolo Paulo. Mais uma vez eu trago uma carta dele. E já falamos do apóstolo Paulo, que ele tinha muito cuidado, muito carinho pelas igrejas pelas quais ele ia passando, pelas comunidades pelas quais ele ia passando. Então ele estava sempre levando uma mensagem de exortação, uma palavra de incentivo, uma palavra de repreensão quando era necessário, e também palavras de alegria. E é o caso desse texto que eu trouxe aqui para vocês hoje, cujo tema principal é alegria. Se a minha fonte estiver correta, que eu acredito que esteja, alegria ou regozijar-se, ele está presente nesses 4 capítulos dessa passagem que nós acabamos de ler. Ele está presente 16 vezes. E eu tenho para mim que quando determinado assunto ele se torna repetitivo na Bíblia, ainda mais em 4 capítulos, 16 vezes falando sobre alegrar-se, regozijar, é porque nós, de alguma forma, teríamos alguma dificuldade em lidar com isso. Nós teríamos alguma dificuldade em nos alegrar em Deus, mesmo tendo tudo para nos alegrarmos, como já foi falado aqui no início. Mas o que vem a ser a alegria à luz da Bíblia? Ou a alegria em Jesus Cristo? À luz da Bíblia, o que é alegria? Alegria, de acordo com a Bíblia, ela não está ligada às circunstâncias do nosso dia a dia. Ela não está ligada se eu tenho alguma coisa, se eu tenho um bem material. Ela não está ligada se eu, essa semana, comprei um carro novo, ou se mês passado eu comprei uma casa nova, ou se mês que vem eu vou fazer uma viagem. Tudo isso são motivos, sim, de nos alegrarmos, de nós ficarmos felizes, gratos a Deus. Mas a alegria que eu quero falar para vocês aqui hoje, e que é a verdadeira alegria que a Bíblia fala para a gente, é uma alegria que não está ligada às circunstâncias do nosso dia a dia. É uma alegria que está ligada mais ao ser, ao que nós somos, do que aquilo que nós temos. E a nossa maior alegria é saber que nós somos filhos amados de Deus. Todos aqui creem nisso? Esse é o maior motivo da nossa alegria. E pelo fato dessa alegria não estar relacionada ao que nós temos, ao que nós possuímos, essa alegria, ela também está ligada ou relacionada aos nossos problemas do dia a dia. É uma alegria por saber que nós somos filhos de Deus e que Deus está conosco mesmo em meio aos problemas do dia a dia. Aquilo que aos olhos naturais seriam motivos para nós ficarmos tristes, para nós ficarmos desanimados, na verdade, é um motivo também de alegria por sabermos que Deus, Ele está conosco. E essa é a verdadeira alegria. Paulo, que foi que nós citamos aqui agora, essa passagem escrita por ele, esses ensinamentos que Paulo deixou para a gente,
também não foi fácil para ele. A palavra de Deus, a Bíblia fala que Paulo, ele aprendeu a viver em qualquer circunstância. Paulo aprendeu a viver com muito, Paulo aprendeu a viver com pouco, e me chama muita atenção essa palavra aprender. Ou seja, é uma coisa que não nasce com a gente. É uma coisa que pela nossa natureza nós não trazemos com a gente. É uma coisa que nós aprendemos. Assim como a gente aprende através de uma leitura, quando a gente aprende uma matéria na escola, na faculdade, alegrar-se em Deus também é um processo de aprendizado. E Paulo, nesses poucos versículos que nós lemos, ele traz para a gente alguns alertas em relação à alegria. Uma vez que a gente entenda que Deus está conosco, que nós temos tudo para sermos pessoas alegres, aparentemente é uma coisa talvez até simples, né? Basta eu entender que Deus está comigo, basta eu entender que eu sou filho de Deus, basta eu dizer que acredito na palavra de Deus. Parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. E Paulo ele nos traz alguns alertas nesses versículos que nós acabamos de ler. E o primeiro alerta que Paulo nos traz está lá no versículo 2. Eu gostaria que vocês acompanhassem lá comigo. Lá no versículo. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Olha para quem está do seu lado e fala assim, cuidado. Cuidado. A gente vem passando por um período, em função dessa pandemia, motivos que poderiam nos levar a estarmos extremamente tristes, onde poderia nos faltar alegria. De certa forma, nos preocupa isso. Acontecem situações, às vezes, com vidas da gente, situações até de sofrimento, situações em que poderíamos estar tristes, abalados, mas nós entendemos que Deus ele está conosco. E a gente vem passando por um período também em que, não sei se eu que não sou muito ligado nisso, ou realmente é verdade, faz sentido, eu acho que nunca a internet e as redes sociais foram tão utilizadas como ultimamente. Como nós estamos privados por motivos lógicos, em função da pandemia, em relação aos decretos municipais, em relação à limitação de quantidade de pessoas nos cultos, as redes sociais elas são um instrumento, sim, de evangelismo, para que possamos levar a palavra de Deus para outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que talvez aproveitando essa necessidade que está tendo em todo ser humano de ter uma palavra de consolo, de ter uma palavra de alegria, de ter uma palavra de felicidade, como se livrar das ansiedades, como pensar positivo, a gente tem visto muitas informações que, embora pareçam informações que nos levem para a alegria, não estão baseadas na palavra de Deus, não estão baseadas na Bíblia. E nós, como cristãos, a Bíblia é o nosso balizamento. Então, quando se fala em comportamento humano, em psicologia, em coaching, enfim, tudo que nós vemos hoje em dia, e que as redes sociais, em que a internet está sendo muito utilizada para isso, ou seja, assuntos relacionados a comportamento humano, eu acho que ninguém melhor para falar ou dizer alguma coisa a respeito do nosso comportamento humano do que o nosso próprio Criador. Então, Paulo, ele nos alerta
Muitos falsos ensinos, como o texto fala, cuidado com os falsos ensinos. Muitos falsos ensinos têm sido disseminados nas redes sociais, na internet. É só um exemplo. Às vezes até fora do ambiente também da internet. Palavras que nós recebemos, às vezes para as pessoas intituladas como pessoas portadoras da palavra de Deus, nos trazendo palavras que não têm como base a Bíblia. E a Bíblia é o nosso balizamento. Então, esse é o primeiro alerta que Paulo nos fala. Cuidado com os falsos ensinos, porque esses falsos ensinos ele tem o poder de nos trazer uma alegria aparente, mas que, na verdade, não está nos apontando para a verdadeira alegria. Nós vemos muitas mensagens, muitas informações a respeito do eu posso, eu consigo, é só você pensar positivo e tudo isso. Mas não é bem isso que a Bíblia fala para a gente. A Bíblia fala que nós teríamos aflições, mas que Deus estaria conosco em todos os momentos e em todas as situações. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês, a Bíblia. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos trazer a plena alegria. Não estou sendo contrário a outras fontes que nos ajudam, sim. Mas entre o que outras fontes, entre o que outras literaturas, entre o que outros profissionais falam, se houver alguma divergência com aquilo que está na Bíblia, fica com o que está na Bíblia. E ela é soberana, é suficiente para as nossas vidas. Mais um alerta que Paulo nos traz está no versículo 3. Versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Vocês podem repetir comigo essa última frase? Não. O que seria esse não ter confiança na carne? Confiar em nós mesmos. Muitas vezes a gente não alcança, chega, não desfruta dessa plena alegria, porque nós confiamos em nós mesmos. Ou seja, nós deixamos Deus de lado. Nós temos por natureza, isso relacionado com a chama da queda, o homem decidiu levar a sua vida de uma forma independente, nós sofremos reflexo até hoje. Nós temos uma inclinação e sempre nos distanciarmos de Deus. Vocês podem pensar, a primeira coisa que se passa na nossa cabeça diante de qualquer situação é nos afastarmos de Deus. Nós temos essa inclinação, fazermos coisas que nos afastam de Deus. Se estamos tristes, se estamos sentindo essa falta dessa alegria, muitas vezes a gente tenta buscar isso em outros lugares e só depois que a gente vai buscar a Deus. Porque a gente acha que consegue dar conta de tudo sozinho. E isso é que é o confiar na carne que Paulo fala. Salmos 16:11 diz o seguinte: na tua presença há plenitude de alegria. Ou seja, aonde que tem plenitude de alegria? Somente na presença de Deus. Somente na presença de Deus é que nós temos plenitude de alegria. Longe de Deus, distante de Deus, nós vamos ter simplesmente ilusões de que somos pessoas felizes, de que somos pessoas alegres, mas a plena, a verdadeira alegria, à luz da Bíblia, a gente só vai encontrar estando na presença de Deus. Então, Paulo nos ensina que a nossa alegria será plena quando tivermos intimidade com Deus.
Como que nós buscamos intimidade com alguém? A gente conhece uma pessoa, a gente simpatizou com aquela pessoa, a gente decide que a gente quer saber mais daquela pessoa. Isso, inclusive, é uma coisa que nós cristãos devemos falar outras pessoas, evangelizar outras pessoas. Mas como que a gente busca essa intimidade? Conversando. Para isso, Deus nos deu essa capacidade de conversarmos, de dialogarmos, de entendermos aquilo que a pessoa está passando, a gente também fazer com que as pessoas entendam aquilo que a gente está passando. Então, para a gente ter intimidade, nós precisamos o quê? Conversar com a pessoa. E para a gente também ter intimidade com Deus, é necessário que nós conversemos com Ele. É necessário que a gente ore a Deus, que a gente tenha uma vida de oração, que a gente medite na palavra de Deus, que a gente leia a palavra de Deus. Senão a gente não vai ter intimidade com Deus. E a gente vai ficar distante dessa alegria. Paulo nos traz também mais um ensinamento que está lá no versículo 7 e 8. Vamos voltar lá? Versículo 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O que me chama a atenção nessa passagem também é que Paulo ele não simplesmente considera tudo como perda, tudo que passou. Ele não considera como perda o que ficou para trás. Ele considera tudo como perda, até as coisas presentes. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto são as nossas ansiedades do nosso dia a dia. Eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, até um fenômeno, quem me corrija se eu estiver errado, até um fenômeno talvez biológico, que é aquela famosa sonolência que a gente sente após as refeições, ainda mais quando a gente come aquela comida com substância, né? A gente termina a refeição, o nosso corpo, automaticamente, ele concentra as energias para o processo daquele alimento. O que acontece com a gente? A gente entra naquele estágio de hibernação, naquele... Alguém rindo aí? Fica sem força, né? Mas, enfim, é uma coisa que acontece. Eu, quando não tiro a minha soneca depois do almoço, de uns anos para cá, acostumei a fazer isso. No dia que eu não faço isso, que eu não posso fazer por algum motivo, o restante do dia eu fico mal. Até o finalzinho da tarde eu fico sofrendo com esse sono descompensado. Mas é um fenômeno biológico que acontece no nosso organismo. A gente se alimenta, o corpo ele concentra todas as energias para a digestão daquele alimento e com isso a gente fica o quê? A gente fica com sono, a gente fica cansado, a gente fica mole, se bobear. Tem pessoas que até dormem sentado no ambiente do trabalho ou em outro lugar qualquer. Tem gente que às vezes vem para o culto, eu acho que acaba de comer um prato de comida e às vezes até dorme no culto também, né? Algo que eu já vi isso. Mas, voltando aqui, as ansiedades da nossa vida, o nosso aprisionamento às coisas do passado, eles fazem isso com a gente. Ou seja, a gente fica muito ansioso, a gente fica muito preocupado com alguma coisa que ficou para trás na nossa vida, a gente fica muito ansioso com uma coisa que está acontecendo, a gente fica muito ansioso com uma coisa que vai acontecer lá na frente. Isso eu falo isso de experiência própria. E o que acontece? A gente perde um pouco o foco de Deus.
a nossa mente, o nosso coração, ele fica num estágio tão focado naqueles problemas, naquelas ansiedades da nossa vida, que a gente acaba esquecendo de Deus. A gente muitas vezes precisa perder o controle da nossa vida para que Deus assuma o controle. A gente acha que pode controlar tudo, a gente fica preso em situações, circunstâncias do nosso dia a dia e nós nos esquecemos de Deus. Precisamos aprender a perder para conquistar a nossa alegria. Paulo considerava tudo como perda, comparado com a alegria de conhecer Jesus Cristo. Paulo volta a falar, ele aprendeu, foi um processo de aprendizado. Não foi fácil para Paulo. Paulo considerava tudo como perda. E eu tiro aqui também umas conclusões, base em tudo isso que nós lemos, que nós falamos já até agora. Queria voltar lá no versículo 10. Puderem acompanhar comigo? Paulo, ele fala o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo, ele vincula a busca pelo conhecimento de Deus como uma fonte de alegria para ele. A busca do conhecimento de Deus. E é interessante que a Bíblia, em diversas passagens que ela traz a palavra conhecimento, ela não simplesmente atribui ao significado simplesmente, você conhece alguém? Não, eu conheço de vista. Você já diz que conhece a pessoa, mas não. Na Bíblia, a palavra conhecimento, ela está relacionada com intimidade. Tanto é que lá em Gênesis, quando Adão conheceu Eva, por aí, a Bíblia fala que Adão conheceu Eva, ou seja, Adão ele teve intimidade com Eva. Então Paulo ele vincula essa alegria o fato de alcançarmos essa alegria através do conhecimento de Deus. Nós temos que buscar conhecer mais de Deus. E uma coisa também interessante, Paulo fala na participação nos seus sofrimentos. Até os nossos sofrimentos, eles nos direcionam para a alegria. Se vocês puderem abrir lá em 2 Coríntios 4, 17. Segunda Coríntios 4, 17. Vou ler só a partir do pois, tá? A parte B. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Os nossos sofrimentos, eles nos apontam para essa glória eterna. É um motivo de alegria para alegria. Então, Paulo, quando ele fala que até os sofrimentos passados por Jesus Cristo, ele fala da participação nesses sofrimentos, Paulo está querendo dizer isso.
E os nossos sofrimentos momentâneos, passageiros, não se comparam com a glória de estarmos com. Amém? Amém. Mais um ensinamento no versículo 13 e 14. Aí, gente, o amor é a Bíblia. Versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele aqui usa o exemplo de uma corrida. Um corredor, quando ele vai participar de uma corrida, de uma maratona, vamos falar de uma corrida, estou correndo a pé, a pessoa ela vai colocar o que? Um tênis adequado, ela vai colocar uma roupa adequada, uma roupa leve, uma roupa que ela dê para ela transpirar, para ela transferir o calor do corpo dele, enfim. Ele se prepara, ele não leva com ele aquilo que vai atrapalhar. Ele não poderia levar uma mochilinha, 5 litros de água para ele beber no meio do caminho? Poderia. Mas isso é uma coisa que vai atrapalhar ele, por isso as pessoas dando um copinho de água para eles no decorrer da corrida. E Paulo ele usa esse exemplo para nos livrarmos daquilo que nos atrapalha, porque isso também rouba a nossa alegria. Quando a gente se livra, estou dizendo que isso é uma coisa fácil, que isso é uma coisa simples, é um processo. Mas quando a gente busca abrir mão daquilo que nos atrapalha, nós estamos para a alegria plena de Cristo. E eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. O que você estaria disposto a abrir mão? Abrir mão às vezes não é fácil. Às vezes a gente se apega tanto a certas coisas do nosso dia a dia, coisas que às vezes estão até a gente reconhece, interferindo, falhando na nossa alegria, às vezes até atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Pessoas que têm consciência disso, mas não conseguem ficar daquilo. Mas Deus ele pode te ajudar. Deus ele pode te ajudar. Vou deixar uma pergunta: do que você estaria disposto? De ajuda de Deus para se livrar daquilo que está te atrapalhando. E versículo 16, já estamos terminando. Versículo 16. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Essa palavra também me chamou muita atenção. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo não poderia ter colocado a palavra vivamos de acordo com aquilo que recebemos. Simplesmente eu recebi. Mas Paulo colocou o quê? Alcançamos. Ou seja, nós participamos disso. Não é simplesmente a gente querer receber de Deus e a gente não buscar a Deus. E então Paulo está falando aqui a respeito do contentamento. Nós nos contentarmos com aquilo que nós alcançamos, com aquilo que nós buscamos e conseguimos. E essa busca tem que ser uma busca constante, não que a gente tenha que se satisfazer com aquilo que nós alcançamos e não buscar. Não, a gente tem que buscar sim. Paulo fala, prossigo para o alvo. É uma caminhada com Jesus. Então, para que a gente possa desfrutar essa vida de alegria plena em Jesus Cristo, a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento de Deus.
a gente entender que, embora nós passemos por problemas, embora nós passemos por dificuldades, Deus, Ele está conosco. Nós estamos numa caminhada rumo à salvação, rumo à vida eterna com Jesus. A gente precisa abrir mão daquilo que está nos atrapalhando. E eu queria deixar esse tema de hoje para a gente refletir. Talvez vocês que estão aqui hoje, não sei, sabe de tudo, ou você que está em casa também assistindo, talvez você esteja se sentindo triste com alguma coisa, você esteja sentindo uma falta de alegria. E eu queria que você, nesse momento, onde você estivesse, seja aqui, seja em casa, que você orasse a Deus nesse momento. Deus, eu tenho passado por lutas, tenho passado por dificuldades, eu sinto que estou querendo controlar as coisas todas do meu jeito, eu sinto que está me fugindo essa alegria, embora eu reconheça o poder de Deus sobre a minha vida, mas estou tendo dificuldades, enfim, que vocês colocassem para Deus todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, todas as suas ansiedades, talvez, por que não, aprisionamento com alguma coisa do passado, alguma coisa que aconteceu na sua vida e está refletindo na sua vida hoje, e talvez você não esteja buscando em Deus essa alegria, e que nós tenhamos mais intimidade com Deus. É isso que Deus quer, que a gente tenha intimidade com Ele. Então que você orasse nesse momento. Se quiser abaixar sua cabeça, se quiser fechar os seus olhos, se fique à vontade. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, nesse momento, ó Deus, depois de termos lido, meditado, falado acerca da sua palavra. O tema de hoje foi alegria. Que o Senhor esteja, Pai, sondando os nossos corações, ó Deus, aquelas áreas da nossa vida em que a gente precisa entregar mais a Ti, ó Deus. Aquela tristeza, Pai, profunda que às vezes se instala, Pai, nos nossos corações, roubando, Pai, por muitas vezes a paz, porque não roubando aquela vontade, ó Pai, de viver, aquela vontade de prosseguir para o alvo. Mas como Paulo fala na sua palavra, que possamos, ó Deus, nos livrarmos, ó Pai, daquilo que está nos atrapalhando, seja ensinos errados que estamos buscando, através de ensinos que não estão baseados, ó Pai, na Tua palavra. Enfim, ó Pai, seja por situações em que a gente acha que está no controle de tudo, quando na verdade não estamos, mas que possamos, ó Pai, confiarmos em Ti, ó Pai, no Teu poder, ó Deus. Que possamos continuar crendo que o Senhor tem um prêmio pra gente lá na frente, que é o chamado celestial, como Paulo fala, que é a salvação, que é a vida eterna. E mesmo que estejamos passando por problemas, por dificuldades, que possamos reconhecer que nada se compara com a alegria que teremos lá na frente de estarmos contigo, Deus. Nos ajuda, Pai, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos. Em nome de Jesus, ó Pai, sonda, Pai, os nossos corações. Aqueles que se sentiram tocados, ó Pai, pela palavra de hoje. Que o Senhor esteja, Pai, com a Tua mão poderosa sobre a vida deles, ó Deus, lhes dando direcionamento. O Senhor possa estar se manifestando, ó Pai, na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar louvando mais essa canção.
Convido você a ficar em pé, agradecermos mais uma vez o nome do nosso Deus poderoso. Essa canção, primeira vez que estamos cantando aqui na nossa comunidade. O refrão dela diz que Deus é santo, é incomparável, inigualável. Essa canção ela pede para Deus abrir os olhos do nosso coração e nos mostrar que é Ele que enche o nosso coração de amor, que faz mudar as circunstâncias, que faz mudar o mundo. Amém? Santo, maravilhoso nosso Deus, que essa palavra, Deus, faça morada em nosso coração, que a alegria, estamos tão carentes de alegria, Senhor, que essa alegria faça morada, assim como foi ensinado essa noite. Não é pela circunstância, mas é uma alegria baseada na pessoa de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor representa para nós. Santo, digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Maravilhoso, santo, exaltado, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, que a Tua palavra seja presente dentro de nós, dentro dos nossos corações. Nos ensina a confiar em Ti. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Maravilhoso. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Diga. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és
és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O teu amor muda o mundo, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar minha vida em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. Diga, és inigualável. Abre os nossos olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, maravilhoso é o nosso Deus. Nós cremos em ti, nós cremos. Maravilhoso, poderoso, santo. Nós cremos ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar o seu coração. Que Deus possa semear alegria dentro de você, da sua casa, do seu trabalho, em todos os lugares. Assim como foi dito aqui, não é a palavra, não é a circunstância, mas a palavra de Deus. Não é a circunstância que define a sua alegria, mas a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa. E vamos firmes, vamos com Deus, vamos acreditando, vamos ajudando, estendendo a mão ao próximo. Esse ministério continua em andamento, continua em construção, nas bênçãos do nosso Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olá, tudo bem? Você já conhece o Ministério Cartas Vivas? O Ministério Cartas Vivas está presente em Campo Novo do Parecis e tem a função de propagar o Evangelho de Cristo através desse ministério. Você pode estar buscando o Ministério Cartas Vivas através do YouTube, Ministério Cartas Vivas, e você pode se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook. Busque Cartas Vivas CNP e fique por dentro de todo o conteúdo, compartilhe e seja muito bem-vindo a fazer parte desse ministério.